Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje um tema inédito aqui no nosso programa. Nós estamos conversando com a Maiara Vilas Boas, ela que é nutricionista formada pela USP e também está se graduando em fitoterapia. O assunto é sobre nutrição, mas mitos e verdades. A gente recebe tantas coisas pelo Facebook, enfim, por todos os meios de comunicação que a gente tem aí, né? Virtuais. Esses meios virtuais recebem informações que a gente nunca sabe se é verdade ou mentira. Exemplo, né? O que é bom para o câncer, o que não é, o que faz bem. Existem aquelas curas milagrosas, salsinha faz bem para o rim ou não, limpa o rim, como dizem. Né? Sobre dietas, o que podemos fazer sobre dieta com nutrição, é bom, não é bom? Tudo isso é o que nós vamos discutir hoje aqui no Fronteiras da Ciência com a nutróloga Maiara Vilas Boas. Bom, antes da gente começar, eu vou dar 3 recadinhos rápidos aqui. Aliás, 2 recadinhos rápidos que eu vou dar, né? São dois apenas. Um de Coisa do Brasil e da Livraria Católica Mãe Rainha. Lembrando que em Coisa do Brasil você encontra a maior variedade de minerais e pedras preciosas, brutas e roladas, e também livros e artigos esotéricos. Tem também a Livraria Católica Mãe Rainha com toda a linha de bíblias, livros, terços, CDs e DVDs de todos os padres que estão na mídia aí, os padres cantores. Anote o endereço, é em São Vicente, no Shopping Boulevard Martim Afonso, na rua de mesmo nome, Rua Martim Afonso, 220, loja 125, Coisas do Brasil, que é o parceiro mais antigo do Fronteiras da Ciência. E o segundo e último recadinho é do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico-emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e também metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pelo Anvisa quanto pelo Ministério da Saúde, né, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e também o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho, que tem várias especializações, não só no Brasil, como também na França, na China, na Bélgica. Ele tem a clínica em São Paulo, mas como muita gente daqui ia para São Paulo, então o que ele fez? Ele atende agora 2 vezes por semana no Smart Center aqui em Santos. Você pode saber mais acessando o site, que está na sua telinha, santiniortomolecular.com.br, ou ligue lá para agendar uma consulta, 3285-6993. Vou repetir, 3285-6993, e o endereço é na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga, em Santos. Maiara, obrigado pela sua presença, pela primeira vez participando aqui do Fronteiras da Ciência. Seja, então, muito bem-vinda, né? Obrigada. No Fronteiras da Ciência. E esse é um tema que eu já estava há algum tempo querendo falar, sobre nutrição, porque eu fico curioso, eu mesmo, eu estou me colocando por mim, né? Porque eu recebo tanta informação, né, nesses meios de comunicação, né, virtuais, e a gente nunca sabe se aquilo é verdade ou mentira, e às vezes na hora eu queria consultar alguém que entenda sobre isso, para que pudesse ser esclarecida. Né? Então são muitos, você sabe que você deve receber também, né? Sim, o tempo inteiro. Tanto de paciente quanto de amigos, o tempo inteiro. O pessoal chega perguntando. Sim, sim, com certeza. É que nutrição é um tema que todo mundo se interessa, porque todo mundo come desde sempre. Então, antes até mesmo de nascer, a gente já é alimentado na barriga da mãe. Então, é um tema que traz muita novidade o tempo inteiro, então sempre tem dúvida. É uma coisa que a gente tem que também se atualizar o tempo inteiro. Também, né? Claro, Sim. Evidentemente, né? Porque também tem aquele negócio assim que tem hora que, por exemplo, o alho. Tem hora que o alho faz bem, daqui a pouco vem uma onda de que o alho faz mal, daqui a pouco o alho faz bem. Aí você fica perdido, né? Completamente perdido. Sim. Eu vou começar com uma que eu recebi recentemente, que falava sobre me parece que é a pesquisa de um médico italiano, se não me engano, que ele diz que ele tem receitado para os seus pacientes bicarbonato de sódio, aquilo que a gente compra até em supermercado, né? Sim. Você compra aqueles pacotinhos, aquele pozinho branco, bicarbonato de sódio, que você misturando com a água, você simplesmente ataca só as células cancerígenas, sem nenhuma contraindicação, sem nenhum efeito colateral, como é a quimioterapia, né? Enfim, ele tem garantido de que ele tem tido resultados extraordinários.
Claro que tudo isso é preocupante, porque ele vem à tona falar isso, é um médico, é um estudioso, mas ele tem dito isso com muita veemência. E, em contrapartida, eu vi uma outra que eu recebi também, que o cara manda misturar bicarbonato de sódio com água e limão, porque parece que o efeito é maior, né? Fortalece a cultura dele. Enfim, isso é mito, é verdade? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Sim, eu cheguei a ver. Assim, quando a gente é muito sensível comentar sobre isso, porque é exatamente o que você falou. Uma pessoa que está com uma doença, uma patologia, ainda mais o câncer, quando ela já tentou diversas... Apela para tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que é bem sensível tocar nesse assunto. O que eu vi e que a gente tem mais comprovado cientificamente é que esse estudo é baseado em tentar deixar o pH do sangue mais básico. Certo. Então, o que ele fala que seria o uso do bicarbonato seria para esse meio, né? Tá. Mas não tem comprovação científica que abaixando o pH do sangue e nem que isso conseguiria fazer isso, né? Porque o nosso sistema ele consegue colocar sempre o pH, manter ele neutro. Ele procura equilibrar, né? Exatamente. De forma natural. Exatamente. A gente tem um sistema, que é o sistema tampão, então ele sempre mantém. Seria até muito ruim para a gente se a gente tomasse um suco de limão, que é o pH ácido, e a gente alterasse o tempo inteiro. Então ele já tem um mecanismo para deixar ele neutro. Essa é outra dúvida. Por que quando você toma limão, limão é uma coisa ácida e diz que no organismo ele se torna alcalino? Então, ele não se torna alcalino, mas é o meio que o sistema tampão faz, que é no sangue, para deixar o sempre equilibrado. Então, por exemplo, o estudo dele, ele fala que é para deixar o sangue mais básico. Só que, por exemplo, no estômago a gente tem o pH, que é ácido, né? Que é por volta de 3. Então, não é comprovado, não tem como comprovar que a gente vai deixar sempre o pH no mesmo valor. Sei. Então, ao meu ver, isso é inviável, assim, ainda mais para pacientes com Ou seja, então você câncer. está me deixando claro que não existe comprovação científica, mas que pode ser. Pode ser que seja fato, pode ser que realmente tenha resultados positivos. É isso? Não, ao meu ver, não. O que pode ter acontecido é um efeito placebo, né? Que às vezes o paciente encontra uma forma de conforto, então ele toma isso e de repente pode sentir. Agora, cientificamente não tem comprovação. Então, eu gosto de deixar sempre claro assim que a nutrição, como é uma ciência, a gente tem que sempre trabalhar com fatos de artigos, que é quando a gente procura e está comprovado cientificamente. E isso não é comprovado. Então, o uso de bicarbonato de sódio não é para paciente Não é oncológico. para paciente, ok. Uma coisa eu sei, eu quando tenho assim problemas estomacais, muito refluxo, bicarbonato de sódio é um santo remédio, Sim, né? sim. O efeito não é assim, é rápido, é ultra rápido. Sim. Você toma instantaneamente, eu tenho uma melhora. Uhum. É um negócio incrível, né? Sim. Isso eu faço. Você, como nutricionista, qual é o mito e verdade que você mais recebe, assim, que as pessoas mais te perguntam, Mayara? Difícil. O da salsinha, por exemplo, né? O da salsinha, outra que eu recebi recentemente, salsinha se limpa realmente o rim. A salsinha, ela é usada como diurético. Então, acho que por isso que tem essa dúvida. Então, quando você toma chá de salsinha, realmente você vai mais no banheiro urinar. Tá. Então, Ele é diurético, é diurético. Isso. Sim, Então, pelo fato de você eliminar mais a urina, vai evitar. Mas isso não quer dizer que ela destrua caso você já tenha cálculo renal. renal, exatamente. Bom, mas até aí cerveja também, então, é um diurético. Exatamente. Faz também bem, tá, Sim. a cerveja. Sim, para efeito de urinar mais, sim. Sim, né? Sim. Basta ser diurético para você fazer a limpeza ou não? Então, ele não chega a fazer uma limpeza. Ele elimina mais urina e aí, por conta disso, vem alguns minerais e alguns micronutrientes consegue ser excretado. Mas, por exemplo, o cálculo biliar o cálculo renal é muito mais do que isso, né? A formação de cálculos maiores, que são algumas partículas que não conseguem ser eliminadas através da urina. Então, por conta disso, não dá para falar limpar o rim, mas dá para ajuda a não criá-lo os cálculos. Mas se você tiver, aí vai ter que ir no médico para ver se é necessário tomar remédio ou então fazer uma cirurgia que seria um pouco mais grave, né? Entendi. E, Mayara, com relação assim, a pessoa que hoje as pessoas têm muito, parece que está aumentando o número de pessoas que estão se tornando vegetarianas e mais grave, veganas, mais grave. Pelo amor de Deus, não vão me entender errado, né? Graves assim, a limitação é maior em termos de alimentação, né? O organismo sente falta da carne ou sente
falta de determinados alimentos que seriam imprescindíveis para a nossa sobrevivência? Tá. Ótima pergunta, porque é uma pergunta que todo mundo tem, né? E às vezes associam que não é saudável. Vegetariano e vegano, eles podem tranquilamente serem indivíduos saudáveis. O que eu falo batata frita é um prato vegetariano. Então, se a pessoa não tem nenhum estudo, não tem nenhuma forma de conseguir elaborar um prato saudável e equilibrado, ele pode achar que ele está sendo vegetariano, mas está fazendo um prato que não está trazendo nutrientes para o corpo dele. Por exemplo, batata frita. Se tiver equilibrado, não tem necessidade nenhuma de carne no prato. Mas as proteínas? Então, a proteína a gente consegue absorver por conta da proteína vegetal, né? Que são as leguminosas, feijão. Compensa isso? Chega a compensar? Sim, dá tranquilamente. Não precisa nem suplementar. O único nutriente que vai ser necessário suplementar, isso às vezes tem que acompanhar para ver se vai ser necessário ou não, é o paciente vegano suplementar com vitamina B12. Que que ela está presente realmente na parte animal, né? Seria nas carnes. Mas a gente consegue estocar ela durante muito tempo. Então, porque a minha filha mesmo, ela é vegetariana por uma decisão dela. Né? Ela nasceu vegetariana, incrível, né? Ela não se tornou, ela nasceu vegetariana. Desde pequenininha ela se recusava à carne, animal de nenhuma espécie. E, no caso, um médico recomendou para ela a vitamina B12. B12, sim, para compensar a não ingestão da carne, né? Sim, que é o que você está me dizendo agora. Exatamente. Tem pacientes que, por exemplo, se transformam veganos e aí, por a gente conseguir estocar muito tempo a B12, vai acompanhando e não tem necessidade de suplementar logo de prontidão. Mas em algum momento isso vai se tornar necessário. Tem muita gente que não sabe o que é vegano. Você pode explicar para o nosso telespectador? Claro. O vegano é o indivíduo que não consome nenhum alimento de origem animal. Então, nenhum mesmo. Então, nem ovo, Derivado nem leite. Exatamente. Então, e seus derivados, né? Isso. Queijo, requeijão, manteiga. Iogurte, exatamente. Tem mel, né, por exemplo. Tem alguns nem mel? Mel também não? Não. Tem alguns alimentos que usam para fazer corante, então usa a casquinha de fora do animal, né, para deixar ele mais colorido. Então eles também não consomem. E se for um vegano que leva isso não só para a parte de alimentação, até as sopas, né, couro, por exemplo, tem que ser tudo sintético. Entendi. O açúcar é um grande vilão? Sim. Eu costumo dizer que, assim, paciente que quer perda de peso, reduzir açúcar é uma ótima. É um alimento que não te traz nutrientes, então você consumir, realmente você vai engordar, mas não está te agregando nada nutricionalmente falando. Mas Então, o que é recomendável para você compensar o açúcar, para você não tomar as coisas muito amargas, uma vez que a gente, desde que nasce, você está acostumado a comer as coisas um pouco mais adocicadas. Não era um costume disso há centenas de anos atrás, porque não tinha açúcar. Sim. Então, o pessoal já consumia as coisas de forma amarga. Mas mudou o nosso paladar, então a gente está acostumado. Então, o que pode compensar com alguma coisa que não traga tanto malefício? A gente pode optar por açúcares mais naturais. Então, o açúcar refinado, ele passa por um processo de refinamento. Então, ele tira aquela casquinha, então por isso que ele é bem branquinho, que é o que tem as vitaminas e minerais. Então, a gente está mais habituado a comer esse tipo de açúcar. Então, a gente pode passar para o demerara, que seria que ele é mais moreninho, que tem mais nutrientes, ou o mascavo. Mascavo, que é o que seria a melhor opção em açúcar. A melhor opção é o mascavo. Nutricionalmente falando, ele é o melhor. Mas caloricamente falando, é bem semelhante ao refinado. Então, a quantidade calórica, se a intenção é perda de peso, então teria que diminuir a quantidade, às vezes... E se for por diabetes? Então, o paciente que é diabético, ele geralmente é indicado que ele consuma adoçante, né? Ou então ele vai diminuindo a quantidade de açúcar gradativamente. Certo. Então, adoçante, eu costumo, na prática clínica, indicar o stevia, hoje em dia, que é da planta esteviol, porque os outros adoçantes que são esteviol é uma planta. Isso. Ignorância minha, não sabia. Esteviol. Isso. Então, tem alguns adoçantes, por exemplo, aspartame, ciclamato de sódio, sacarina. Por exemplo, ciclamato de sódio e sacarina são até proibidos fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos. Por que é proibido? Porque ele é
comprovado cientificamente que já dá origem a células cancerígenas. Então, é potencial mesmo? cancerígeno. É mesmo? Então, pode ser um gatilho, né? Não que você vá tomar e Sim, vai ter vai ter, câncer, mas sim, é um mas potencial. pode ser um gatilho, Exatamente. entendi. Então, já é evitado, mas ele é muito barato. Então, hoje em dia, no Brasil, quando você vai comprar algum produto que é diet, geralmente é ciclamato de sódio e sacarina. Então, tem que sempre olhar os rótulos, isso é uma coisa que eu sempre falo, não é só porque é light diet que é mais saudável. Então, na minha prática clínica, eu prefiro optar por mascavo ou demerara e diminuir a quantidade de açúcar. Ou então, se for adoçante, o esteviol. Ok. E existem alimentos que possam ser gatilhos, além desse que você falou, para células cancerígenas? Tem. Os alimentos que são ultraprocessados, né? A gente sabe que aqueles alimentos que ficam muito tempo na prateleira, eles precisam de alguma coisa para manter, ou seja, Enlatados, por exemplo. também para conservar. Então, alimentos que são embutidos, tem nitrito, nitrato, por exemplo, salsicha, linguiça, presunto, até uma coisa que todo mundo acha que é saudável, que é o peito de peru. Não é, ele está nesse grupo de embutidos. Então, evitar ao máximo. Claro que não precisa cortar, se é uma coisa que você gosta, não precisa nunca mais comer. Mas saber que faz mal e evitar, fazer opções mais saudáveis, né? Então, por exemplo, hambúrguer. Adoro hambúrguer. Será que eu preciso parar de comer hambúrguer sempre? Você pode fazer um hambúrguer caseiro, com carne moída, fazer na sua casa, colocar tempero, não vai ter esses ingredientes ultraprocessados, vai ficar mais saboroso e você pode manter na sua dieta. Mas assim, se consumir uma vez por semana, então não tem nenhum problema. Ou é melhor Eu parar de vez? restringiria mais, não uma vez por semana. Quanto menos você comer, na sua casa, por exemplo, eu costumo falar, se você compra, a chance de você consumir é maior. Então, tentar evitar comprar. Então, de repente, fui na casa de alguém visitar e foi servido alguma coisa que tinha salsicha ou peito de peru, aí você pode comer, não vai ser uma coisa que você tem que restringir. Mas na sua casa, se você puder não comprar, é a melhor opção. Um dos maiores vilões seria a mortadela, não? Também, mortadela tem bastante, é embutido e tem bastante gordura, né? Porque eu sempre ouço falar assim, não sei se é mito ou verdade, eu sempre ouço falar assim, olha, se você for ver como se fabrica a mortadela, nunca mais você come mortadela. Sim, já melhorou o processo de fabricação. A salsicha, que também era, todo mundo falava que era misturada com papelão, isso é um mito, não tem, a Anvisa não permitiria, mas são restos, né, de alimentos. Até quando a gente olha os ingredientes, tem várias partes do boi, porque eles realmente pegam o que seria descartado, que não conseguiriam vender, eles moem, para não ficar uma cor feia, eles colocam corante, colocam aditivos alimentares para ficar aquela coloração meio padrão. Então, a quantidade de elementos que não é nem alimento, né, que são ingredientes da indústria para acrescentar e ser palatável, são muitos. Então, é um alimento que realmente não fornece nenhum nutriente e só caloricamente. Ok. Dentre os mitos e verdades, vou deixar uma pergunta para você para o próximo bloco, tá bom? É verdade que quanto mais colorido o seu prato, melhor é para a sua saúde? Para você responder no próximo bloco, ok? Deixa eu dar um recadinho final desse bloco da Seichonoye do Brasil, que está convidando você a participar do ciclo de estudos da prosperidade. Desculpa. Você já refletiu como conseguir a prosperidade plena em todos os aspectos da sua vida? Você terá esta oportunidade imperdível participando do ciclo de estudos da prosperidade em Santos, promovido pela Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil. O ciclo é orientado por diretores da Seichonoye do Brasil e que são preletores preparados. Muitos são empresários e profissionais bem-sucedidos, passando exatamente os seus cases de sucesso e as formas como aplicaram essa doutrina e como obtiveram a prosperidade em suas vidas. Ele é realizado no Parque Balneário Hotel, com todo o conforto, infraestrutura, apostila, livraria, welcome coffee e almoço no hotel, no próprio hotel. Ingresse você também na turma de 2017. Apenas um domingo por mês, apenas um, e o próximo será no dia 25 de junho. Próximo encontro é imperdível. A próxima etapa está na telinha, ó. 25 de junho, que é domingo, das 9 às 17 horas. Mais informações, você pode tirar pelo Facebook, é só entrar lá em Ciclo de Estudos da Prosperidade Santos, pode ser por e-mail, prosperidadesantos@gmail.com ou telefone WhatsApp da Sueli, que é de Santos, 99146-9702 e tem o do Luiz também, tá bom?
É isso aí, voltamos já com Maiara, é rapidinho. Estamos de volta com a nutricionista Maiara Vilas Boas, ela que é graduada na USP e agora também está se especializando em fitoterapia. Bom, o assunto é nutrição, mitos e verdades. Este bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com análise kármica, apometria, antigoécia, reiki, terapia de vida passada, mesmerismo, hipnose clínica, radiestesia radiônica, além de terapias sonoras. O Palermo ministrará mais um curso de apometria e antigoécia, as quais chama de medicina espiritual, e que são o carro-chefe dos trabalhos realizados na Casa da Luz e em todos os seus núcleos. Essas técnicas integradas auxiliam na libertação de processos obsessivos e autoobsessivos e principalmente na remoção de chips ou implantes com grande eficácia. Vídeo com trechos do curso recente e o conteúdo programático desse curso e também entrevista sobre essas duas técnicas é só acessar o site magodaluz.com.br. O curso será nos dias 30 de junho e 1 de julho, na Casa da Luz de Santos, que fica na rua Santos Dumont, 167. Para agendar um atendimento individual com o Palermo ou para obter mais informações sobre o curso, ligue para 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele retorna, ou pode ser pelo WhatsApp 99116-0195. Bom, a nossa pergunta do bloco anterior era sobre pratos coloridos. Eu sempre ouço falar, né, que quanto maior a quantidade de cores você tem no seu prato, com verduras, legumes, né, tudo colorido, melhor é para a sua... traz mais benefício para você. Isso é mito ou verdade? É verdade. Isso é verdade. Eu costumo dizer que quando a gente fala alguma coisa, mas não explica por quê, às vezes fica meio perdido. Então, eu gosto de explicar o porquê que é a importância desse prato colorido. Tem algumas vitaminas e minerais que têm cores específicas. Então, por exemplo, o beta-caroteno é laranjinha, o licopeno é vermelho. Então, alimentos que são bem verdes escuros têm bastante cálcio. Então, se a gente deixa ele bem colorido, tem bastante vitaminas, bastante minerais. Então, quanto mais colorido tiver, mais equilibrado vai estar esse prato. Então, por isso que é importante deixar um prato colorido, para conseguir ter um Então, eu ouvi dizer também que frutas vermelhas, que deve ter então, a propriedade da cor vermelha, elas são anticancerígenas. Isso também é mito ou verdade? Então, todas as frutas... É o beta-caroteno. Sim, também tem. Todas as verduras e legumes, elas são ricas em antioxidantes. Então, quando a gente consome antioxidante, a gente combate radicais livres e isso faz com que evite possíveis aparecimentos de câncer. Como o câncer é uma doença multifatorial, não dá pra gente falar que se eu consumir, por exemplo, maçã todos os dias, eu não vou ter câncer. Mas se você tiver uma alimentação equilibrada, a chance de você ter câncer se reduz. Então, é bom que a gente tenha uma alimentação colorida e diversificada para exatamente evitar algumas doenças tais como câncer. Então, você falou de maçã. Outra coisa que eu recebi também recentemente, Maiara, que os benefícios de você comer 2 maçãs por dia, principalmente de estômago vazio, porque eu acho que você consegue tirar mais nutrientes, né, da fruta. Traz benefícios incríveis, eu vi verdadeiros milagres que fala disso aí. Isso também é mito ou é verdade? Então, agora Ou a maçã é milagrosa, como estão dando agora? Então, cada momento algum alimento vai se tornar milagroso, né? O que eu costumo dizer é que se ele fosse milagroso, a gente não teria tantas doenças e seria distribuído no sistema público de saúde mundialmente. Então, consumir maçã, com certeza, é muito bom, mas que ele vá gerar... Sim, N benefícios é dizer demais de uma... Mas realmente é melhor você comer a fruta de estômago vazio? Porque diz que é um hábito errado a gente comer frutas após as refeições, que a gente tem como sobremesa uma fruta. Então você come ela após a refeição, mas você já está com o estômago forrado. Mas que os benefícios da fruta são muito maiores quando você está com fome, porque você está com o estômago vazio. Isso é verdade? Então, há controvérsias. Por exemplo, frutas cítricas, que são as que têm aquele sabor mais ardidinho, o limão,
laranja, abacaxi, kiwi. Quando é consumido junto com a refeição, ela até melhora a absorção do ferro das leguminosas, do feijão, por exemplo. Ah, tá. Então, uma pessoa que tem anemia ferropriva, uma anemia decorrente da falta do ferro, se consumir uma fruta cítrica junto com o almoço, por exemplo, a feijoada que a gente coloca com a laranja, é perfeito, porque ela consegue melhorar a absorção do ferro. Então, não necessariamente a fruta tem que sempre estar sozinha. Tá. Isso são estratégias que dependem da conduta do profissional ou do que o paciente precisa. Mas, no geral, é melhor comer de fruta de estômago vazio, no geral, tirando esses senões que você está me colocando agora? Uhum. Eu falaria, por exemplo, em jejum matinal, sim. Agora, por exemplo... Jejum matinal, vespertino, entre Não. o almoço e a janta, naquele período intermediário. Não, porque, por exemplo, a fruta ela tem bastante frutose, que é o açúcar da fruta. Então, quando ela é consumida de maneira sozinha, ela pode vir a dar um pico de glicose e um pico de insulina, e isso fazer com que a gente tenha um desgaste do pâncreas, armazenar em forma de gordura, principalmente visceral. Então, o ideal é que a gente coma a fruta com uma proteína, por exemplo, um iogurte, uma fruta com cereais, aveia. Então, sempre eu costumo, por exemplo, banana com aveia, perfeito. Então, a gente vai colocando quinoa. É melhor do que comer sozinho. Sim. Por exemplo, quando a gente come maçã sozinha, às vezes a gente sente até mais fome, né? Então, se a gente come uma maçã com alguma coisa, uma maçã com iogurte, isso vai prolongar a saciedade, você não vai ter essa fome absurda. Você falou em quinoa. Na USP, tem pesquisa sobre a quinoa? Porque a gente fala também, ouve falar tantos benefícios da quinoa. Sim, Isso é real, esses benefícios todos que falam da quinoa? Sim, é um cereal muito rico em vitaminas, minerais. O tempo inteiro está sendo estudado, né? Pesquisas. Isso. Então, realmente é um cereal que vale a pena ser consumido e ser colocado na dieta. Durante a sua vida na USP, você deve ter tido muitas aulas de laboratório, pesquisas, né? Iniciação científica, você deve ter participado de algum IC, né? Você se dedicou mais a quê? Eu gostava muito da parte comportamental da nutrição, educação nutricional, que é exatamente o que eu gosto de falar sobre não ser restritiva. E por quê? Porque hoje em dia, quando a gente fala, eu sou nutricionista, já é uma vilã, ou então, você vai fazer dieta, é alguma coisa que é muito restritiva, é uma coisa que tem data para acabar, ninguém faz dieta feliz. Então, isso me incomodava, ser nutricionista e ter que fazer alguma coisa que a pessoa não gostava de fazer. Então, eu comecei a estudar como que seriam os gatilhos para que a pessoa conseguisse o seu objetivo de maneira não só naquele momento, mas de maneira prolongada. Então, é a nutrição comportamental, que é entender por que o indivíduo chegou nesse estado, por que o indivíduo come daquela maneira, entender qual que é o gatilho disso, montar estratégias, não ser aquele profissional que é carrasco. Então, eu fui nutricionista e levei uma bronca. O meu papel não é dar bronca, é entender por que você não conseguiu chegar no seu objetivo na próxima semana. E tentar acertando aos passos. Então, corrigindo a pessoa. Exatamente. Agora, imagino que deve fazer muito mal a pessoa comer antes de dormir, ou não? Então, depende. Depende do que come ou quanto come. Quanto come. E o ideal é que coma uns 40 minutos a 1 hora antes de se deitar, né? Até porque para não ter problema de refluxo e a digestão ser melhor. Mas uma pessoa que tem a vida muito agitada, que às vezes sai da faculdade 11 horas, às vezes ela escuta que não pode se alimentar, tem que se alimentar até às 6, até às 7. Mas ela tem atividade depois das 7, então faz mal para ela não se alimentar. Então, melhor se alimentar, então. Isso, então ela vai ter que fazer escolhas melhores, não precisa comer um prato de feijoada, mas ela tem que se alimentar de maneira equilibrada. Vou te perguntar uma coisa que talvez afete muita gente que está nos vendo e ouvindo em casa, né? Que é aquele que acorda de madrugada para saltar a geladeira. E isso deve fazer mal. Isso faz. O ideal é que a gente descubra por que ele está fazendo isso, né? Por que ele sente fome de madrugada? Sim, se é fome. Então, o que eu costumo falar para os pacientes, tem essa dúvida. Eu estou com fome de pizza, então você não está com fome. Fome não é escolha. Então, uma fome é para se manter vivo. Fome é para preencher o estômago, né? Então, o que eu pergunto você está com fome? Você comeria um ovo cozido? Ah, não, a minha fome é de pizza, então não é fome. Então, quando você tem essa dúvida, você coloca essa pergunta, comeria um ovo cozido? Putz, comeria. Então, realmente é fome. Então, a pessoa que acorda de madrugada tem que entender por que ela está acordando. Se é uma insônia, se é uma preocupação, se é um momento pontual, se isso já está acontecendo há muito tempo. E fazer estratégias para, de repente, uma refeição um pouco mais farta, né? De repente, se ela está se alimentando direito no dia.
Então, tem várias coisas que a gente precisa analisar para saber, mas com certeza bem não faz. E qual o tamanho do malefício da pessoa ser um chocólatra como eu? O chocolate, ele é o cacau, ele tem bastante nutrientes, bastante vitaminas, então é ótimo consumir. O problema é que o chocolate em si, a gente às vezes que é melhor come... o amargo, né? O amargo Exatamente, é o melhor, por né? conta da quantidade de cacau. Tá. E quando a gente come, por exemplo, o chocolate branco, não deveria nem ser chamado chocolate, né? Não Ele é chocolate, é só gordura só ali. gordura, E é gostoso. Então, eles colocam algumas substâncias que são palatáveis. Então, a gente realmente é gostoso. Mas o consumo do chocolate em excesso faz mal, como tudo. Então, se conseguir colocar, às vezes, um chocolate no dia, eu costumo conversar com o paciente. Eu amo chocolate, então a gente vai ver em algum momento do dia que ele pode aparecer. Então, pode ser que você vai melhorar a qualidade, que é transformar ele o mais próximo do amargo possível. Pode ser que seja na quantidade, pode ser no momento que ele pode usar como um pré-treino ou um horário melhor. Então... Existem benefícios e malefícios de consumir chocolate, mas em excesso nada seria bom. Dentro da nutrição, vou te fazer uma pergunta agora até por uma ignorância minha, tá? Dentro da nutrição, estuda-se também os efeitos do álcool, não? A gente sabe que faz muito mal o álcool, né? Faz mal ou em certa dosagem faz bem? Em pequenas dosagens? Então, tem bastante estudo que está mostrando hoje em dia que algumas pequenas dosagens faz. Como ele é a gente não pode falar generalizar também, né? Isso, mas a gente não pode sugerir para o paciente que ele consuma, por exemplo, vinho, porque a gente não sabe se de repente ele tem algum passado que possa dar um gatilho para ele se tornar alcoólatra. Então, por mais que tenham estudos que mostram que uma taça de vinho faz bem por dia, até 2 para o indivíduo que é do sexo masculino, a gente não pode sugerir isso para uma dieta. Então, a gente pode falar para ele consumir um suco de uva, por exemplo, que teria os flavonoides presentes. Entendi. Mas agora ouve-se falar também muito bem da cerveja, por ter lúpulos, sei lá, alguns outros benefícios. Também cevada. Já tem bastante estudo, mas infelizmente no Brasil a gente não tem. Isso faz parte da nutrição, do estudo da nutrição? Não? Entra também em estudo? Isso, entra, assim, na faculdade a gente vê bem pouco. Não tem como a gente ver tudo que... em alimentos mesmo. Isso. Mas a gente, assim, volta e meia, a gente tem alguma matéria que toque um assunto de álcool. O problema da cerveja é que no Brasil a gente não tem muitas cervejas que tenham cevada e tenham lúpulo, né? Então, geralmente é soja. Então, por isso que o preço é um pouco mais barato e aí a gente não tem os benefícios dele. Tá. Mas quando a gente consome cerveja, quando são cervejas, exatamente, as importadas do estudo, tem os seus benefícios, mas não dá para a gente sugerir que o indivíduo tome sempre. Agora, voltando para a alimentação, então, a gente ouve falar também que é recomendável se comer de 3 em 3 horas, né? E não só alimentações maiores durante as refeições, café da manhã, almoço e janta, mas o ideal seria comer de 3 em 3 horas e comer pouco ao longo do dia. Isso também é mito ou é verdade? É mito. Isso é mito? Isso eu achei que fosse verdade, é mito, tem uns estudos bem recentes que saíram que mostraram que isso realmente não faz sentido, né? Então, o que colocava como protocolo, você tem que comer de 3 em 3 horas, às vezes forçava a pessoa a se alimentar de 3 em 3 horas e ela não tinha fome. Então, o ideal é que ela perceba o centro de saciedade dela e se ela está com fome. Então, tem indivíduos que tomam um café da manhã e só vão querer se alimentar no horário do almoço. E antes a gente obrigava que tinha que ter um lanche intermediário, né? E não necessariamente. Se o indivíduo não come em demasia no almoço, não tem necessidade desse lanche intermediário. Às vezes ele consegue tranquilamente passar a manhã sem ter esse lanche fracionando. Então, o comer de 3 em 3 horas pode ser uma estratégia. Eu sempre achei que eu estava fazendo errado, porque sempre eu sou daquele que toma um café da manhã, almoço muito bem, janto muito bem e não como fora desses 3. Eu não como, raramente eu como fora desses 3. E eu sempre achei que eu tivesse errado, porque eu estava acreditando que o ideal era comer de 3 em 3 horas, então não é tanto assim, não. Tinha o mito de que desacelerava o metabolismo, né? Mas já foi comprovado que não. Então, o ideal é que a gente avalie de acordo com o paciente. Se o paciente tem necessidade de comer de 3 horas, tudo bem. Se ele não tem, aí vai espaçar mais esse intervalo. Entendi. Eu vou deixar a pergunta para você agora, para o próximo bloco, que é a seguinte, Mayara. Que tipo de pessoa mais procura um nutricionista?
não só a pessoa que procura por necessidade. Seria também interessante, evidentemente, procurar por orientações, mesmo que a pessoa esteja bem, para que possa alimentar melhor, né? Sim. Mas, normalmente, em clínica, que tipo de paciente mais procura um nutricionista? Gostaria que você me respondesse isso no próximo bloco, tá bem? Eu quero fazer a agenda do Fronteiras da Ciência nesse momento com 6 informações, 6 não, 5, né? 5 informações para você se adaptar, entrar numa delas aí para alegrar a sua vida. Vamos começar com a numeróloga Ivete Pugliese. Vamos lá, Matheus, joga no ar. Exatamente, ó. Curso prático de numerologia com Ivete Pugliese. Aprenda a descobrir suas características básicas nesse curso, né? Karmas, personalidade, destinos e desafios. Este pode ser o início de um novo rumo em sua vida. No curso, você aprende a calcular. Pode mudar a tela, vamos lá. Você pode calcular destino, personalidade, resgate de vidas passadas, desafios, expressão, ano pessoal, número de sorte, número da casa, placa do carro e etc. A Ivete esteve aqui no Fronteiras, foi um sucesso, o pessoal pediu para ela vir voltar de novo, né? Ela deu umas dicas muito legais aqui no programa. Esse curso que ela vai dar vai ser no dia 8 de julho, das 9h30 às 18 horas. Pode mudar a tela de novo, né? Isso aí, ó. Vai ser no Smart Center esse curso, tá bom? No dia 8 de julho. Informações e inscrições no fone ou WhatsApp, é só ligar nesse número aí, ó. 99-757-7839. Vou repetir, ó. 99-757-7839. E se você perdeu, tá no site do Fronteiras, tá bom? Segundo comunicado vem da Rap Science Seminário, as 8 virtudes do membro da Rap Science. Exclusivo para todos os membros ou aspirante a membro. Se você quiser entrar, participar, conhecer essa filosofia, é uma filosofia, você pode manter a sua religião, tá bom? É uma filosofia de vida oriental extraordinária. Inscrições abertas, vai ser no dia 24 de junho, sábado, às 3 horas da tarde. O local é no Templo de Santos, na rua Júlio Conceição 94, em Santos. E as inscrições e informações pode ser no fone WhatsApp 99158-4589 ou no telefone 3219-4600. A terceira informação vem do Instituto Vidas, que é o único em Santos a fazer e falar de regressão de vidas passadas de forma terapêutica pelo método ABPR. No Instituto Vidas, falamos e fazemos regressão de forma simples, sem hipnose e sem indução. Um tratamento muito eficaz nas depressões, fobias, dependência química, traumas, medo, pânico, etc. O Instituto Vidas é o único habilitado em Santos pela ABPR, que quer dizer Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. A ministrar curso para formação técnica de terapeuta reencarnacionista. Então, no Instituto Vidas, tanto tem o curso, como você tem também a terapia. Você pode procurar e fazer uma regressão de vida passada. Olha que legal, Instituto Vidas, reintegrando vidas. O endereço é Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, em Santos. E os telefones 99-777-7677 ou 3231-2686. Quarto recado é da Escola Recanto dos Saberes, que comunica o curso de baralho cigano módulo 1 com Lia Cristal. Entenda como funciona esse oráculo milenar e aprenda a jogar e interpretar passado, presente e futuro, encontrando respostas e direcionamento para a sua vida. Ritual de consagração das cartas ciganas, curso teórico prático e apostilado, e ganhe um jogo de cartas de baralho no curso, que vai ser no dia 22 de junho, quinta-feira, das 19 às 22 horas. E também vai ter um workshop ritual com ervas com o Adriano Camargo. Faça um estudo aprofundado das propriedades das ervas, folhas e raízes. Aprenda como usá-las em banhos, defumações e bate-folhas para limpar, descarregar ambientes e pessoas, trazendo energias de equilíbrio, saúde, harmonia, prosperidade e proteção. O curso é teórico e prático, apostilado com distribuição de muitas ervas em sala de aula. Vai ser no dia 2 de julho, que é domingo, das 10 às 18 horas. O endereço é na Avenida Doutor Moura Ribeiro, 78, Marapé, Santos. E os telefones? WhatsApp 98 840 4888 ou o telefone 3025 24 54. E o último recadinho vem da minha grande amiga terapeuta holística Eliane de Queiroz sobre o atendimento com mesa radiônica.
que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como essa mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada, é só ligar para a Eliane no 99 172 9798, deixa seu recado com o nome e telefone que ela liga de volta, tá bom? A clínica, o atendimento dela fica na rua Delfino Stoukler de Lima, 81 Altos Marapé. E se você perdeu alguma informação do site do Fronteiras, da agenda do Fronteiras, é só acessar o nosso site, fronteirasdaciencia.com.br, clique em Agenda da Semana e todas as informações estão neste campo. Voltamos com a nutricionista Maiara, é rapidinho. Maiara Vilas Boas é a nossa convidada de hoje do programa Fronteiras da Ciência. Esses caras erraram pra caramba, meteram a câmera errada. Corta, hein? Olha a edição disso, hein? Cortamos já. Então tá bom. Foi. Voltamos em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com a nutricionista Maiara Vilas Boas sobre mitos e verdades. Esse bloco é oferecimento da Loja Merlin, que recomenda a você a tocha de limpeza e a vela de massala, que são maravilhosas para a limpeza do ambiente, seja no lar, no ambiente de trabalho ou onde você achar que houver necessidade. Ambas transmitem uma energia muito forte. E a Loja Merlin continua com o melhor preço do mercado, com os melhores produtos para você que precisa de... são muitos produtos, roupas ciganas, vela de 7 dias, vela por quilo, imagens em geral, livros esotéricos e religiosos e por aí vai. Muitos artigos. Precisou de artigos religiosos esotéricos? Loja Merlin. Procure o André, que ele vai te orientar a uma compra mais apropriada. Anote o endereço, Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, tá bom? Rua Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Maiara, eu tinha deixado a pergunta para você sobre quem te procura, né? Normalmente, assim, o carro-chefe, o que é? É dieta, alguma coisa ligada a isso? Para criança, principalmente, não sei. Hoje em dia o que tem mais procurado é emagrecimento, né? Emagrecimento. Embora é o que a gente estava comentando, assim, no outro bloco, o que mais deveria vir é prevenção. Então, a nutrição tem que ser enxergada, não apareceu a doença, vou procurar o médico, o nutricionista. E antes disso, como se alimentar melhor. Mas hoje em dia seria emagrecimento. Tem bastante criança que tá vindo, e tem muita... O que está acontecendo muito é colesterol alto para crianças que às vezes nem são obesas, que se alimentam só de maneira errada, mas são magras. Então, esteticamente está saudável, mas quando vai fazer um exame, né, e aí consegue achar o colesterol alto, alguma coisa assim. Normalmente é esse tipo tem mais para criança ou mais para adulto mesmo que procura? Tem bastante. O que tem mais acontecendo são os adultos, porque está um boom, né, de querer se alimentar melhor, Homem graças ou a mulher? Deus. Ainda é mais mulher, mas agora tem bastante homem. Então, antes homem não vinha tanto, hoje em dia tá uns 70% mulher e uns 30% homem. Mas está modificando isso ao longo do tempo? Tá. Hoje em dia, homem vem mais, tem vindo mais, e eles são muito mais... Tudo que a gente fala para fazer, eles seguem à risca. Então, os objetivos conseguem chegar mais rápido. Então... Você acha que é mais por estética ou mais por saúde que as pessoas procuram? Os dois. Os dois? Os dois. Ainda bem, né? Antes a nutrição era visto muito como estética. Hoje em dia é os dois. Infelizmente, também a parte negativa é que as pessoas estão se adoecendo e estão associando que é para uma alimentação errada. Mas estão buscando melhorias. Então, é o bom. Vamos voltar para mitos e verdade. Eu sempre ouço falar que é bom tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Isso é mito ou verdade? É mito. Eu já ouvi falar que você tem que tomar 2 litros antes do café da manhã. Olha que absurdo. É mito. Por quê? Os estudos mais recentes mostram que a gente tem que consumir mais ou menos 30 ml por quilo de peso. Então, isso varia. Se o indivíduo... que é 30 ml por quilo de peso? Por quilo de peso. Então, se o indivíduo é obeso, ele vai precisar beber mais água. Eu preciso até anotar isso para fazer um cálculo, se eu estou certo. É 30 ml por quilo de peso, tá? Os estudos mostram 25 ml a 40 ml, mas eu sempre coloco 30 que é para deixar uma média.
Então varia muito. Então tem paciente que às vezes não consegue tomar 2 litros, porque às vezes ele não precisa tomar 2 litros. E tem indivíduo que toma 2 litros certinho e às vezes precisa até consumir mais. Então o indivíduo que tem uma prática de atividade física tem que beber mais. Indivíduos Claro, que depende são... também disso, né? Exatamente. Tá. Agora a gente vê muita propaganda na TV de polivitamínico. Uhum. Isso traz resultados? Então, não. Não? Seria um mito. Por quê? Porque tem vitaminas e minerais que competem o sítio de absorção. Então, o espaço de absorção dentro da célula do nosso organismo é o mesmo para muitos. Então, por exemplo, o cálcio compete com o ferro. Então, se ele tentar entrar no mesmo sítio, ele não vai conseguir ir na mesma refeição. Então, por exemplo, antigamente nos Estados Unidos, as pessoas tinham almoço e tomavam leite junto. E isso fazia com que elas tivessem anemia, porque o ferro não conseguia entrar para ser absorvida. Tá. E o composto vitamínico tem muitas vitaminas, muitos minerais que não conseguem competir porque o sítio é o mesmo de absorção. E além disso, tem algumas vitaminas que são as hidrossolúveis, que em excesso a gente descarta. Então, por exemplo, o excesso de alguma vitamina que é hidrossolúvel, a gente vai eliminar pela urina. Entendi. Então, se a gente gasta muito dinheiro com isso, podia estar se alimentando de maneira saudável e equilibrada, que estaria trazendo maiores benefícios. Ó, você está dando dicas importantes, né? Aqui em Santos você está atendendo no Manaloa, Isso. Bem-Estarim, né? No Manaloa. Então, se alguém quiser procurar a minha convidada de hoje, porque depois o pessoal fica mandando e-mail, pô, onde que ela está, onde que ela se encontra, qual o telefone. Vou fazer o seguinte, vou pedir para o Mateuzinho daqui a pouco jogar o contato do Manaloa, que é onde você está clinicando, né? No Manaloa aqui em Santos. Então, o pessoal de casa já pega mais, já está jogando? Ah, já está. Nossa, o Matheus é rápido. Ó. Esse é o site do Manaloa e o telefone. Então, se alguém quiser marcar uma consulta com a nutricionista Maiara Vilas Boas, é só ligar nesse telefone aqui na telinha, que ela atende no Manaloa, que é o 3222-2278. Matheus, daqui a pouco você joga de novo, tá bom? Para as pessoas anotarem. Existe alguma planta ou algum vegetal que você coma que possa fazer mal à saúde? Sim, isso é uma ótima pergunta, porque as pessoas associam que, como são ervas, não fazem mal. E dependendo do que a pessoa tenha, pode fazer. Então, por exemplo, até um simples chá de melissa, por exemplo, pode fazer mal se a pessoa tiver propensão à pressão baixa. Então, como é calmante, ela vai diminuir a pressão arterial, uma pessoa que tem pressão baixa pode... Não, então eu quero o contrário de você. O que é bom tomar para pressão alta? Então, a melissa... melissa. Melissa, porque melissa diminui. Isso, camomila. Camomila também diminui. Capim-cidreira, erva doce. Isso. Tudo isso? São todos bons. Chega a estudar isso na USP? Não, esse faz parte do seu estudo da fitoterapia, né? Mas tem estudo de ervas dentro da nutrição? Tem bastante. Tem? Sim, tem. Hoje em dia... Não é nem uma especialidade dentro do curso? Não é uma especialidade, não? Então, a gente não chega a focar tanto na faculdade, mas tem uma pincelada. Mas se você quiser gostar muito dessa área, que nem é o meu caso, aí você faz uma pós-graduação. Então, você vai voltar aqui uma outra oportunidade, então, só para falar de ervas, tá bom? Combinado. Então, deixa eu te perguntar da ayahuasca. Traz malefício? Então, assim, traz malefícios dependendo da patologia do paciente. Assim, tem muitos benefícios, né, como várias ervas, mas é bom a gente avaliar caso a caso para não... Porque ele é um alucinógeno, não é? Sim. Então, depende da dosagem também, é o momento que vai ser usado. Então, tem que avaliar tudo isso. Entendi. Tudo isso tem que tomar muito cuidado, né? Pão integral. É melhor do que comer pão branco normal, não? Sim, é verdade. Por quê? Porque ele tem vitaminas e minerais. Então, o pão branco, ele passa pelo processo de refinamento também. Então, por isso que ele até é mais branquinho do que o pão integral. O que a gente precisa tomar bastante cuidado é que tem alguns alimentos, algumas indústrias, algumas fábricas que colocam que o pão é integral, mas não de fato é. Então, como eu vou saber se ele é um pão integral? Tem que olhar nos ingredientes e o primeiro ingrediente tem que vir farinha de trigo integral. Por quê? Nas listas de ingredientes, eles colocam de ordem decrescente. Então, a maior quantidade de ingredientes presente naquele produto é o primeiro ingrediente. Então, se está farinha de trigo integral, quer dizer que realmente esse produto é mais saudável. Tá. Nós não temos o hábito de entrar no supermercado e ler essa tabela de nutrientes, né? O que é melhor a gente... O primeiro, você falou, está na ordem decrescente, né?
Aquele que a gente deve evitar. Quantidade de sódio muito alta, quantidade de gordura saturada muito alta. Geralmente a gente... Quais são os alimentos que têm esses índices muito altos? Alimentos ultraprocessados, embutidos. De novo eles, né? São os grandes. Quando a gente vê que... Quando a gente olha a lista de ingredientes e for muito grande, provavelmente não é um alimento muito saudável. Porque para ele ter tantos ingredientes adicionados, já deixou... faz muito tempo que ele já não é mais alimento. Então, o ideal é que a gente olhe os ingredientes e veja uma lista pequena. Então, quanto mais ingredientes tiver, mais aditivo, então é melhor evitar. Eu tive um médico aqui recentemente no programa, Mayara, que ele é radicalmente contra o glúten. No estudo da nutrição, o que você fala do glúten? Então, tem duas correntes, né? Na nutrição tem várias correntes, mas assim, a que eu sigo é que o glúten não é um vilão. Ele é um vilão para quem tem a doença celíaca. Tá. Ele pode ser, ele pode ser gatilho para várias alergias. Mas isso se você tiver suscetível a isso. Suscetível a isso. Se você não for suscetível a nada disso, aí tudo bem. Tudo bem. Então, até as pessoas falavam sobre a tapioca, que era muito mais saudável por conta disso, e era porque ela não tem glúten, né? Então, caloricamente falando, é bem semelhante ao pão. Então, não tem necessidade de ter que substituir o pão pela tapioca, só se o paciente realmente for celíaco, que é o indivíduo que não tem alérgico a essa proteína, que é o do glúten, né? Então, se não tem nenhum estudo que mande, até a Sociedade Brasileira de Nutrição, ela se posiciona que não tem necessidade de fazer dieta tirando o glúten. Tá. E mesmo a pessoa que não é hipertensa, não seja hipertensa, o sal é nocivo? O sal normal, o sal que a gente consome? Então, o excesso, sim. O excesso. A gente acaba criando retenção de líquido, pode levar uma possível hipertensão mais para frente, mas... Mesmo que não tenha, possa gerar. Pode, exatamente. Mas e o sal do Himalaia? Então, o sal do Himalaia, ele está na moda hoje em dia, né? Ele é rosinha porque ele não tem o processo de refinamento, então ele não é branco, não se torna branquinho que ele é. Então, ele tem o apelo de que ele tem mais vitaminas e minerais, mas a quantidade disso é muito baixa. Então, o apelo da indústria é que ele tem mais vitaminas e minerais, por isso ele se torna mais saudável e por isso ele é muito mais caro. Mas não necessariamente, isso não é necessário no dia a dia. O que a gente pode fazer? Consumir sal normal, que é bem mais barato, em pequena quantidade, ou fazer um sal de ervas, por exemplo, que é misturar alecrim, voltar aos temperos que a nossa avó mais fazia, né? Que é deixar o alimento a preparação muito mais gostosa e muito mais saudável, que aí não vai ter o consumo tão exacerbado de sal. Deixa eu te fazer uma pergunta para uma pessoa que é como eu, glutão. Eu sou glutão, né? Confesso. Eu não sei porque eu não sou tão gordo. Acho que meu organismo me favorece. Porque se eu, né, dependendo do que eu como... Mayara, às vezes eu tenho dúvidas se eu estou comendo já por gula ou se eu estou comendo porque preciso comer aquela quantidade. Como que a gente sabe se eu estou comendo o suficiente, já é bom parar, daqui para frente é gula? Tem algum parâmetro que me colabora nesse sentido de escolha? Olha, chega, esse é o ideal. Sim, tem várias. O que acontece às vezes a gente passa muito tempo, a vida inteira, se alimentando de maneira automática. Então, eu estou me formando também em Mindfulness, que é tentar prestar atenção no momento. Então, ter atenção plena em tudo que a gente faz. E a alimentação é uma delas. Então, o que a gente precisa fazer é comer, mastigar devagar, prestar atenção no alimento, prestar atenção no local onde está se alimentando. Então, desligar celular, não tentar ficar mexendo no celular. Porque tem vários estudos que mostram, por exemplo... teve um estudo que mostrou... Comer depressa faz mal? Muito, muito. Você tem que comer devagar mesmo. Sim, tem um estudo que mostra que só de alterar isso, de fazer você mastigar melhor e mais devagar, já teve uma perda de peso sem mexer na dieta. É mesmo? Só você mastigando mais, quer dizer, fazendo as enzimas trabalharem menos... Exatamente. Você já tem perda de peso? Sim, porque a digestão é facilitada, né? Você já consegue avisar para o cérebro que você está se alimentando através da mastigação, então o centro de saciedade é ativado mais rápido. Então, às vezes a gente come e quando percebe já comeu 4, 5 pedaços de pizza, que poderia ter se saciado com 1,5, 2. Então, isso a gente consegue fazer melhores escolhas, mastigando devagar, prestando atenção nesse momento. Entendeu?
Tem alguma maneira de você comer alguma coisa que diminui a gordura abdominal? Então, quando a gente... Que essa é a grande vilã, né? Sim, A gente sabe disso. Quando a gente pensa em perda de peso ou perda de gordura, a gente perde ela no como um todo. Então, não tem como eu tô bem assim, mas eu quero perder só essa gordurinha, que é o que muitos pacientes vêm pro consultório. Sim, eu quero perder só isso. abdominal. Quando a gente perde porque gordura... o cardiologista assusta a gente, né? Exato. É porque a gordura visceral é que está associada com doenças cardiovasculares, né? Claro. Então, aumenta o risco de morbidades e até de mortalidade. Então, o ideal é que a gente perca essa gordura mesmo. Mas quando a gente faz uma restrição calórica, uma perda de gordura, é no geral mesmo. E aí vai acabar diminuindo a gordura da barriga mesmo. A pessoa precisa perder peso. O que você recomenda? Que tipo de dieta? Depende de cada pessoa? Varia. Varia muito. Varia muito. Mas aí é recomendável realmente a pessoa procurar. Se precisa perder peso, é recomendável procurar um nutricionista, Com né? certeza. Então vamos dar mais uma vez o contato da Maiara. Se você precisar de orientação na alimentação ou quer perder peso, enfim, tudo que você precisar ligado a isso, a Maiara, ela está hoje clinicando no Manaloa Bem-Estarim. Aí tem o site www.manaloa.com.br. O telefone para você agendar com a Maiara, que está aqui, é só ligar no 3222-2278. E fica na Rua Goiás, 144. Tem a rua também aí? Rua Goiás, 144, em Santos, tá bom? E você está todos os dias lá ou tem dias da semana? Não, a agenda está bem flexível. Está flexível, isso. Então tá bom. Então, Rua Goiás, 144 em Santos, e o telefone tá aí, ó. Isso aí, esse é o endereço da rua, tá agora na sua telinha aqui, ó. Rua Goiás, 144 em Santos, beleza? Aí, aqui embaixinho, aqui isso aí. Né? E o telefone, deixa o telefone só mais uma vez, por favor, Matheus, que as pessoas anotem, senão as pessoas ficam me ligando, né? Qual é o telefone mesmo da Maiara? É ligar no Manaloa. Aquelas dietas malucas, dieta da lua, dieta não sei o que, ela tem tanta dieta doida aí, isso aí não é recomendável. Não, não é. Eu costumo dizer que se realmente desse certo, não sairia o tempo inteiro outra dieta. Então, o ideal é que faça uma dieta que seja de efeito prolongado, que o melhor jeito seria procurando um nutricionista, que ele consiga saber os seus objetivos, adequar de acordo com a sua rotina alimentar, sua rotina de vida. Então, o melhor meio seria ir no nutricionista. E tem como evitar o efeito sanfona? Sim, se for fazer uma dieta controlada, que a gente consegue fazer esse efeito prolongado. Porque o efeito sanfona nada mais é que a gente fazer uma dieta restritiva, que vai ter uma perda de peso em curto prazo, mas depois, quando você não aprendeu a se alimentar, você vai voltar. Eu sempre falo, Natal e Ano Novo vai continuar tendo para o resto da sua vida. Então, se você não sabe se alimentar, vai continuar tendo aniversário, eventos sociais. Então, o ideal é você aprender a se alimentar e se portar em qualquer evento. Entendi. Bom, quem te procura, além do aconselhamento nutricional, que é a sua graduação, formada na USP, além disso, você também recomenda algumas ervas, uma vez que você também, né, está entrando na área da fitoterapia, e eu gosto muito de ervas, eu acho, na minha opinião, toda a cura está na natureza, tudo, Sim. e de forma natural, né? Eu acho que tudo está lá, porque na verdade, quando você condensa um remédio, você só está tirando o princípio ativo de alguma coisa da natureza e condensando naquilo, que às vezes aquilo traz outros malefícios. Melhora aquilo, mas tem outros malefícios quando você está ligado à alopatia. E quando você está ligado às ervas ou qualquer coisa assim, que as receitas antigas das vovós, né? Você tem um problema, tem um problema de fígado, chá de boldo. E chá de boldo, para mim, é um santo remédio. Sim. É bem por aí, né, Sim, Maiara? sim. A fitoterapia encanta exatamente por conta disso, né? Mostrar que no passado a gente deveria ter prestado mais atenção e agora a gente está trazendo novamente para cá. Mas tem que prestar atenção exatamente, porque tudo que tem benefício pode dar malefício, então tem que ter esse cuidado. Todo esse cuidado, né? Sim, sim. Produção, quanto tempo nós temos? Já estamos em cima da hora? 1 minuto? Nossa, temos 1 minuto. Bom, então deixa eu só fazer o seguinte, olha, então o telefone dela já foi dado, 3222-2278, né? Vai estar no site do Fronteiras também. O próximo programa, vou falar do próximo programa, vai ser com a numeróloga Ivete Pugliese, com o tema Mude para melhor a sua vida através da numerologia. Ela deu umas dicas tão legais, que o que teve de gente me pedindo o retorno dela, eu vou ter que trazê-la, porque, né, foi tão bacana. E ela vai dar outras dicas aqui, então, no próximo domingo. Maiara, muitíssimo obrigado. Eu ainda tinha tanta pergunta para fazer para você, né? Passou voando o tempo com você, pela sua simpatia, pela sua didática.
E eu gostaria que, quem sabe, em breve você retorne, então, para a gente focar só em fitoterapia. Com certeza. Nas Obrigada ervas, pelo convite. Né? E esse outro estudo que você falou que você está fazendo é? Eu faço coaching mindfulness, que é atenção plena. Então, hoje em dia, o pessoal está muito estressado. Um teste é quando a gente estaciona o carro e não lembra mais aonde a gente estacionou, ou se apresenta e você não lembra mais o nome da pessoa. Então, a gente deixa de prestar atenção em pequenas coisas, detalhes. porque a gente está vivendo muito agitado. Então, o coaching mindfulness é tentar criar estratégias para acalmar e melhorar a atenção. Muito legal, muito obrigado. Qual é o seu nome mesmo? Brincadeira. Maiara Vilas Boas esteve aqui comigo hoje no Fronteiras da Ciência, falando sobre nutrição e adorei conhecê-la pessoalmente, viu? Obrigada. Agradeço também. muito a você, agradeço você de casa pela atenção, que sempre está aqui com a gente no Fronteiras da Ciência, de forma fiel. Obrigado mesmo de coração. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.